Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribo, Haribo, Haribo. Que bom, estamos aqui para mais uma reflexão. Então hoje eu estava lendo, né, ali na internet, e o que me motivou a vir aqui foi uns pensamentos budistas que eu li, né? A filosofia budista é muito interessante, que ela é baseada na não violência, na compaixão, enfim, tudo aquilo que leva a pessoa a se purificar. Um sintoma, né, de purificação é que a pessoa passa a ter mais compaixão pela humanidade, pelas outras pessoas. Não essa compaixão física, emocional. Compaixão no sentido de que quando você se realiza no espírito, né, na vida espiritual, e você observa que as pessoas estão sofrendo nesse mundo, dentre, né, as milhares, milhões de performances mentais, emocionais, então você vê as pessoas sofrendo, e você já estando conectado com o divino no seu coração, naturalmente você passa a querer assim, mostrar para elas que existe, né, um outro modo de se enxergar a vida. E que para você enxergar essa vida, você tem que se, né, interiorizar. Você tem que descobrir esse ponto no seu interno, que é onde o seu externo é objetivado, onde você vai encontrar ali a paz. E essa paz, no Bhagavad Gita, Deus, né, caracterizado como o Senhor Krishna, ele explica que só quando você está nesse estado de paz é que a verdadeira felicidade do espírito, chamada Ananda, tem a possibilidade de se manifestar. De modo que somente uma pessoa que está vivendo no espírito, nessa verdade da alma, nesse encontro interno com o divino, no seu coração místico, somente essa pessoa ela pode ser feliz nesse mundo, porque ela está sintonizada com a realidade suprema. Ou seja, ela consegue enxergar no mundo dela a presença divina em tudo e em todos, né? Como essa é chamado o Brahman, a energia de Deus. Você está mergulhado conscientemente na energia de Deus quando você está estabelecido nesse ponto espiritual. E a partir desse momento, quando você está vivendo nessa paz interna,
nessa alegria de ser, né, como um servo eterno de Deus, como uma parte dele, e você vê que as pessoas estão completamente em ilusão, em maia, naturalmente você vai sentir uma compaixão. Essa é a verdadeira compaixão, né, que o Senhor Buda, que Buda significa, né, é um título, né, o nome de Buda verdadeiro é Siddhartha Gautama. Então Buda significa um título que significa iluminado, ou Cristo também, né? Então Jesus se tornou o Cristo, ele se tornou ungido por Deus, tocado por Deus, de modo que quando você, e isso é a coisa mais natural, for tocado por Deus, porque você realmente desejou esse encontro interno com o divino, e é isso que Deus quer para todo mundo, né? Isso que se chama a iluminação, ou samadhi, né? Samadhi não é uma pessoa que entra em samadhi e sai do mundo, assim, tipo como a gente vê nesses filmes, né? Samadhi significa que você está consciente momento a momento da presença divina em tudo e no seu coração, né? E como um ser supremo, onde nós em corpos espirituais nos relacionamos com ele. Isso que é a verdadeira iluminação. Não é você ficar como um ser aéreo, fica só em meditação, né? Abandona o mundo, assim, não é bem assim. Quando você está qualificado nessa energia divina, naturalmente você passa a usar a sua vida nesse serviço, né, que Deus fala no Bhagavad Gita, o serviço devocional, para tentar mostrar às outras pessoas de uma forma, né, tranquila, de uma forma mais inteligente, com a linguagem mais acessível, o que significa isso de vida espiritual, o que significa ter uma vida que é a vida ideal, essa perfeição, né, divina, que todo mundo busca, essa perfeição da vida, ela depende de você estar conectado perfeitamente com aquele ser supremo, que é o ser, que é a perfeição suprema, da qual você é uma parte. Então, nós, como partes, seremos perfeitos nesse mundo a partir do momento que estivermos unidos ao todo perfeito. E aí tudo se tornará completo na sua vida, porém, só pode entender isso quem realmente está se dedicando à vida espiritual, quem escolheu, dentro do seu âmbito, né, do karma ou da encarnação, estar aqui fazendo atividades e práticas que vão levar, né, a pessoa a ficar nessa posição compassiva, né? Então, tão logo você se torne um Buda, um Cristo, naturalmente, por amor, por autorrealização, e também isso é o desejo do Supremo, né, que nós levemos essa mensagem de uma forma amorosa a todas as pessoas, sem querer impor, assim como uma religião, uma filosofia. Simplesmente mostre a pessoa qual é a instrução suprema. E o Bhagavad Gita, né, que é a escritura na qual eu geralmente tenho como base, eu simplesmente tento, né, através dessa forma humana, mostrar para as outras formas que elas, na verdade, são projeções do espírito. E aí, quando essa pessoa entrar no estado espiritual, naturalmente ela vai ser boa, né? Vai ser boa nesse sentido de ser bom. Bom significa quando você faz a amizade com o mundo, onde você vai passar o divino. Então, a compaixão e a não violência, né? Não violência significa que você passa a respeitar todas as formas de vida. Você já não faz aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. Certo? Então você passa assim, o que eu gostaria que fizessem comigo? Que me aprimorassem a consciência espiritual. Por isso que eu me associo com pessoas, com coisas,
textos, né, sagrados, onde eu quero buscar a minha expansão de consciência. E aí, naturalmente, você também vai querer expandir a consciência das pessoas que realmente estiverem interessadas nisso, né? Então, a não violência significa, né, Srila Prabhupada fala no Bhagavad Gita, que violência significa você ter esse conhecimento, essa realização suprema e não passar para as pessoas. Esse é o maior tipo de violência que uma pessoa pode cometer, quando ela tem a sabedoria e fica em silêncio. Muitas pessoas fazem isso, né? Se retiram do mundo, ficam meditativas, mas imagina, o próprio Deus, ele veio a esse mundo aqui para expandir essa mensagem. E no final do Bhagavad Gita ele fala que o devoto, né, a pessoa mais querida para ele, é aquela que está repetindo o que ele falou para as outras pessoas. Então temos que ponderar sobre isso, né? O quanto estamos desejando ser compassivos e não violentos nesse mundo, nos autorrealizando. O quanto você está dedicando a sua forma humana para a autorrealização. Só através dessa autorrealização, repetindo aqui, é que você vai ter a verdadeira paz, a estabilidade, né, interna, vai ter essa compaixão e vai ser não violento. Porque você vai estar vendo as pessoas e a situação do mundo de uma maneira espiritual. Né? Geralmente, as pessoas que estão nessa posição mais, né, compassiva, que vão tentar entregar, né, de alguma forma o amor que sentem para a consciência das outras pessoas, para tentar amolecer o coração delas, essas pessoas geralmente são negligenciadas por um sistema que não tem interesse de que as pessoas amem umas às outras sem interesse. Amar por amar. Amar porque reconhece as outras pessoas como partes integrantes de Deus e que todos nós, num aspecto uno, né, vamos dizer assim, somos todos integrados. Existe uma teia de amor, né, onde estamos vivendo, mas nós perdemos o contato com essa rede, vamos dizer assim, amorosa, que é a essência da manifestação divina. E aí, dentro de uma programação, nos tornamos, né, violentos. Competimos, queremos ganhar, queremos, né, passar por cima dos outros, temos orgulho de sermos, né, algo mais assim, exponencial do que os outros, queremos elogios, criticamos tudo. Então essas pessoas, elas trabalham muito com uma espécie de egoísmo que não cabe na vida espiritual. Egoísmo significa escuridão. Então a iluminação é algo que você tem que manifestar, né? A sua lâmpada interna, ela tem que brilhar quando você coloca essa lâmpada na rede elétrica suprema. Aí você recebe a energia necessária, né, dentro das polaridades desse mundo para você manifestar nesse seu corpo material a essência do seu ser. E a essência do seu ser é fazer a vontade divina dentro do plano dele, no qual você está no momento aqui atuando nesse planeta Terra, nesse universo do Senhor Brahma, de acordo com aquilo que Deus configurou para cada pessoa. Você é uma peça desse jogo incrível, né, de existir, de acontecer, de ser, nesse jogo cósmico dentro da energia material e trabalhando para ir para o jogo cósmico na energia espiritual chamada Vaikuntha Loka ou Krishna Loka, onde as relações acontecem a nível de corpo espiritual. E aqui nesse mundo, enquanto estamos encarnados, né, em formas humanas, o jogo acontece em formas materiais, né, densas, como essa que estamos aqui agora conversando, e formas sutis, que são já do padrão da astral, da mente, né, da alma,
Então temos que ficar sempre ligado nessas referências, né, daquilo que Deus diz, porque só assim a pessoa vai realmente sair dessa paranoia, dessa vida sem sentido. Tá? Você tem que se perguntar, na forma humana, a coisa mais importante é que o ser humano, na forma humana, o espírito tem uma inteligência para se questionar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? E daí também, na forma humana, você descobre os meios adequados para você acessar esse ponto de luz, essa energia elétrica suprema que vai alimentar a lâmpada da sua consciência para você brilhar cada vez mais. Certo? Então, considere tudo isso. Se você está na forma humana, mas você em nenhum momento, ou raramente, se entrega ao divino, ou se reconhece como parte dele, que isso é maravilhoso. Você viver autorrealizado, não é só ter o conhecimento de que você é o espírito, de que Deus é isso e que é aquilo, não, você tem que desejar intensamente isso, né? Essa avidez, e nessa avidez você vai gerar energia na qual Deus dentro do seu coração vai se manifestar. A gente tem falado isso aqui direto. Então é muito legal chegar aqui, ouvir, né, as palestras, as aulas, as reflexões do Bhakti alemão, porque isso dá um conforto espiritual, é interessante, acalma a mente, mas você não faz nada. Você está no modo da ignorância ou no modo da paixão. Ou você não faz nada porque é um preguiçoso, um procrastinador, uma pessoa que realmente não tem interesse, né? Você gosta de dormir no mundo de Maia, né? Você gosta de dormir, você não tem interesse em acordar. Ou então você é um apaixonado, que é isso aí que eu falei, que é competitivo e que quer sair para o mundo, quer conhecer o mundo, quer viver o lado externo, né? E fazer milhões de coisas, e você nunca faz uma coisa tão simples, né? Que às vezes eu falo assim, senta 15 minutos. Será que você não tem 15 minutos para sentar dentro do seu coração, no lótus do seu coração, e meditar em Deus? Ou, não assim com essas orações, né, pedantes, orações chatas, não. Deus é um amigo que está no seu coração. Assim como eu estou conversando aqui com você, né? Assim também temos que conversar com Deus, sentindo que tem algo que representa todo mundo, tem algo que representa todas as coisas, toda manifestação. E aí você, todos os dias, né, eu posso falar isso que eu faço, mesmo tendo uma realização de Deus, né, o meu prazer aumenta cada vez mais. Todos os dias eu acordo e eu me reconecto, né? É igual a internet, a gente brinca aqui, né? Todo dia você, ao ligar o seu celular, você tem que se reconectar com a internet para acessar os dados e assim seguir, né? Então o nosso corpo é um celular que nós temos que todos os dias, ao acordar, reconectar com Deus para que os dados espirituais, os links, né, da alma, sejam acessados no nosso interno enquanto estamos vivendo essa chamada experiência externa, que nada mais é do que o reflexo daquilo que estamos vibrando. E se você está conectado nessa internet divina, então o seu mundo passa a ter essa reformulação onde todas as situações cabem no desenvolvimento da sua consciência. Compreende? Agora, se você não acessa o link divino, você fica ali tentando acessar o servidor, sua internet é lenta, você fica, né, cheio de problemas, se lamentando o tempo todo, e aí os servidores materiais ficam te enganando, ficam cobrando caro, né? Estou falando aqui uma analogia de como que é. Então as pessoas, elas estão sempre nesse sentimento sofrível, em dores, né, psicológicas e do coração, da emoção, sem sentido, né? Não tem sentido você ter o seu celular se ele não está conectado na rede, né, suprema. Então, se você tem que fazer isso. Ao fazer isso, você começa a viver uma vida mais plena.
De modo que tem muito religioso, pessoas chamadas, né, entre aspas, espirituais, que estão falando de Deus, que estão dando show de oratória, mas não estão conectadas com Deus. Elas não têm silêncio no coração delas, elas têm intenção de crescer, vou fazer uma opção de igreja, uma opção de templo, aí o dinheiro que vem, entendeu? Sempre tem aquela ambição que está envolvido nesse aspecto religioso. E na religião, as pessoas que realmente praticam a religião, elas são tranquilas. O templo delas é esse corpo, o altar das pessoas espirituais é a mente delas. É na mente delas que ela deposita os pensamentos diários para Deus, a força de compreender, né, através da inteligência, tudo o que está acontecendo. Então, cada pessoa é um templo de Deus, certo? O corpo é o templo do espírito, mas o seu espírito está usando o seu corpo como um templo, um lugar sagrado de adoração, ou simplesmente você está usando o seu corpo como um cabaré, um lugar, um inferninho, né? Um lugar de degradação, tá? Então você tem que pensar nisso, né? Quando não estamos pensando em Deus, estamos pecando na vida, estamos desviando o propósito da forma humana. E aí você está usando o seu corpo como qualquer coisa, menos como um templo. Certo? Então temos que adorar Deus no altar da nossa mente dentro dessa forma humana que é um templo perfeito, né? Como o Mestre Cristo fala, né? Quando ele ninguém entendeu, né? Quando ele fala assim, quando eu abandonar, né, a minha vida na crucificação, eu vou reerguer o templo em 3 dias. E os fariseus, os saduceus não podiam entender isso, né? Falaram assim, mas como é que ele vai reerguer esse templo aqui em 3 dias, esse templo que levou né, anos e anos, né, 100 anos para ser feito, né? Como é que ele vai erguer? Eles não estavam entendendo que Jesus não estava falando desse templo aí, de igreja, templo de pedra, é o templo do corpo. Então depois de 3 dias ele ressuscitou o templo dele, né, numa forma sutil, porque, lógico, ele era um yogi místico, ele tem poder de manipular energias, como qualquer pessoa que avança em consciência, certo? Então temos que atentar para isso, né? Vida espiritual não é você ficar que nem um maluco aí atrás de porção de gente e essa loucura, não. Vida espiritual significa que você está sintonizado com Deus. Agora, se você vai para um evento coletivo, onde tem pessoas que estão adorando Deus, isso faz parte, mas é secundário. O que vale é o que você está vivendo no seu dia a dia, né, com essa força, com essa determinação, ou fé, né, como é falado. Né? Fé. Fé é o início do processo espiritual. Você tem que ter, assim... eles chamam Israda, né? Israda significa que você coloca toda a sua intenção real, né, de conquistar o divino nesse mundo, porque você entendeu, eu estou numa forma humana e agora eu tenho que realmente, vou dizer assim, sabotar, né? Sabotar, desapegar da energia que está criando problemas para o meu avanço de consciência, certo? Então vamos aqui aos dizeres que eu li hoje, né, que eu achei muito interessante, que é do Senhor Buda e também do Dalai Lama, que eles falam aqui, mas não importa de quem falou, importa é o que a gente capta e tenta passar numa reflexão. Tem muita gente que passa os pensamentos, né, superiores dos mestres, mas não reflete nada, acha bonito, isso é bonito, né? Mas não pensa o que é compaixão, o que é não violência. Tem que meditar nisso, certo? Nós temos a capacidade de entender, porque nós temos essa qualidade interna da compaixão,
Igual Deus, quando ele veio aqui nesse mundo, na batalha de Kurukshetra, ele demonstrou compaixão pela humanidade para restabelecer todo o conhecimento que, né, faz com que as almas voltem para esse destino supremo. Apesar de Deus ter participado, né, no Bhagavad Gita, na batalha de Kurukshetra, numa guerra, certo? Isso aí não é violência dentro do ponto de vista absoluto, né? Tudo que Deus faz é amor. Mesmo que ele venha aqui e participe de uma guerra, essa guerra tem um propósito divino. Então, o propósito de retirar certas almas desse mundo material, almas muito demoníacas, que estavam entravando, vamos dizer assim, a consciência, o desenvolvimento da consciência da humanidade, quando Deus esteve aqui, dessa forma, né, de Krishna, que é a forma original dele, simplesmente ele usou a violência, mas não era violência, era compaixão. Krishna, por compaixão, veio a esse mundo para eliminar os demônios que estavam, né, criando obstáculos para que toda a humanidade evoluísse, que é mais ou menos algo que está acontecendo nesse tempo atual, onde o plano de Deus vai retirar muitos demônios desse planeta que governavam através de um sistema trevoso, porque chegou o tempo, né, igual lá na época da Batalha de Kurukshetra, para que as pessoas possam receber de novo essa oportunidade de ascensionar em consciência. Temos que entender isso, né? Porque as pessoas falam, mas se Deus é tão bom, como é que ele veio aqui na Batalha de Kurukshetra e fez essa guerra? Assim, como assim Deus? Então isso é violência, né? Não é, entendeu? Você tem que compreender. Aqui, nesse mundo material, é uma escola para você aprender a despertar e voltar para o mundo espiritual. Se essa escola está uma bagunça, né? Uma zona completa, onde os alunos não respeitam os professores, né, xingam, né, tem aluno até que bate em professor, até que ameaça de morte. Então, quando a escola está assim, tem que vir alguém para botar a ordem, de modo que Deus ou manda seus devotos, ou ele pessoalmente vem para restabelecer a ordem. E foi isso que aconteceu na época da Batalha de Kurukshetra, e Arjuna, né, foi usado como uma marionete, vamos dizer assim, como um instrumento de Deus para colocar ordem na casa planetária. E foi isso que aconteceu. E agora o processo está se repetindo, onde o planeta Terra sai da terceira dimensão para a quinta dimensão. E aí você tem que participar desse plano divino, se situando nessa consciência de quinta dimensão, e também, logicamente, na sua consciência transcendental, onde você não pode se esquecer que você é um espírito amado por Deus e que ele está no seu coração, e que no templo do coração você adora Deus e ele vai te dando as diretrizes nesse chamado, né, futuro ou caminho material, que aqui tudo é um sonho. E aí você vai atingindo, ou você vai projetando para a sua vida tudo aquilo que é a realidade de ser. Não é possível falar sobre isso assim, de um modo muito explícito, né? Porque a linguagem, né, o intelecto não vai captar isso. Ele não vai entender basicamente o que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando aqui é a ideia, né, ou a atitude de fazer com que você pare um pouco, pense quem sou eu, quem é Deus, o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, o que é o sonho, o que é a realidade, o que é a eternidade, o que é temporário. E aí você se situa em você mesmo e toma a atitude de seguir a diretriz divina, entrando cada dia mais no seu coração, absorvendo a vibração espiritual, se associando com pessoas que já estão realizadas, e daí você vai também ficar igual a todo mundo. Você vai se tornar um Buda, né? Você vai se tornar um Cristo, certo? Então, a coisa é simples. Só que a maioria das pessoas vivendo num sistema de programação, numa rotina que cria hábitos
que cria desejos, crenças limitantes dentro do aspecto material e espiritual, certo, errado, isso, é assim que é, assim que não é. Através dessas dualidades você perde o ponto interno e espiritual, porque você vive uma rotina chata, né? A vida material sem Deus é seguir naquele jeito, cansado, mais um dia, né? A luta, tem que lutar, conquistar um leão por dia, minha vida é insignificante, eu não tenho capacidade, aí depressão, estresse, aí medo, o que vai ser, o que não vai ser, e você perde a natureza de viver com Deus e ter tudo na sua vida fluindo de uma forma perfeita. Simplesmente porque você não dá um passo em direção a Deus. Então, dar um passo em direção a Deus não significa ficar se absorvendo em escritura, ou ter uma religião, uma igreja, né? Ou ser uma pessoa muito erudita, filosófica. Não, dar um passo em relação a Deus significa que você se rende, você pede a Deus carinhosamente no seu coração, já que Ele é o seu amigo, né, supremo, para que Ele se revele para você. Deus só está esperando isso, mas você tem que fazer isso com um coração verdadeiro. Você tem que colocar a sua vida, né, o seu sentimento nisso. As pessoas, elas não conseguem compreender algo tão simples, né? Se você quer conquistar algo material, você começa a desejar isso intensamente e começa a agir para conquistar aquilo que você quer. Da mesma forma, se você quer conquistar a consciência espiritual, o entendimento, né, sobre o absoluto, você tem que realmente desejar isso com todas as suas forças. Temos que ficar atentos, né, em relação ao que realmente queremos na vida. Temos que querer aquilo que Deus quer, aquilo que é o eterno. Certo? Mas nada é forçado na nossa vida, porque Deus é a tolerância suprema. E cada pessoa tem um tempo, né, nessa escola, do universo. Atualmente você está estagiando no planeta Terra nessa forma humana. Mas se você está ouvindo, por exemplo, agora esse conhecimento, você já tem a informação do que você tem que fazer. Porque se você não fizer isso, se você não der o passo em direção a Deus, se não fizer uma prática espiritual diária, naturalmente você vai ficar confuso, instável, sua mente vai estar sempre agitada. Modo da paixão, modo da ignorância. Tem que ir para o modo da bondade. O modo da bondade é o modo do conhecimento. É o modo onde você se situa numa estabilidade interna que te capacita a realizar transcendentalmente quem é Deus, né? O que é a vida, e viver a vida na verdade. E quando você vive na verdade, você se liberta de toda essa paranoia, dessa loucura, que é viver materialmente sem estar conectado com Deus. É igual a pessoa ter o celular, querer ter o celular funcionando sem estar conectado com o servidor da internet. Hoje podemos fazer essa analogia que os mestres no passado não podiam fazer. Então, se você anda com o seu celular, né, representando sua mente, seu corpo, suas emoções, sem estar ligado ao servidor, sua forma humana é inútil, não serve para nada. Nem para dar a ligação de telefone você vai conseguir, né? Então, o telefone de Deus nesse mundo material é você cantar o Maha Mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você está cantando esse Maha Mantra, de acordo com a instrução de Krishna, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você está fazendo uma ligação amorosa para Deus atender. E Deus vai atender se você fizer cantar esse mantra todo dia, com muito amor, com muita devoção. E principalmente você tem que ter essa avidez, né? Essa necessidade do espírito dentro dessa forma,
biológica, né? Dentro da forma mental. Ele entende que ele tem que fazer algo, que o tempo está passando. Não há mais assim, né, como ficar brincando aqui, se divertindo nesse mundo material e esquecer daquilo que é a prioridade para a qual essa forma humana foi criada. E se você chegou nesse estágio, você tem que perguntar: o que eu estou fazendo em relação a essa bênção, a essa misericórdia que Deus me deu, né, de me colocar nessa forma humana? E isso é a compaixão de Deus, é a compaixão, e a pessoa não compreende, né? Prefere rejeitar Deus, né? Não acredito em Deus, não acredito em nada, porque eu sou incrível, eu sou o egoísta supremo, Deus, eu sou Deus, certo? Então, dessa maneira você cai na armadilha completa de Maia e vai para o abismo, né? Ou se deixa guiar por outros cegos, e um cego guiando outro cego cai no abismo. Então aqui o primeiro verso, né, que eu li aqui, é que ele diz, né, pratiquem a bondade, não criem sofrimento, dirijam a própria mente. Essa é a essência do budismo. Então, budismo nesse sentido de coisa iluminante, né? A própria expressão, né? Budismo representa uma filosofia iluminante. O budismo, né, não é chamado nem uma religião, é uma filosofia de vida, porque ela não está tocando no assunto Deus, no assunto espírito, né? Então vocês têm que meditar nisso, né? Vamos obter também essa filosofia, é rica, é bonita, ok? Então ele está falando aqui, pratiquem a bondade. É isso aí, bondade é isso, é a compaixão de você ver as outras pessoas como espíritos e sofrendo, né? Apesar de ter muitas pessoas assim, chamadas nesse mundo de inteligentes, cientistas incríveis, né? Pessoas com opiniões diferenciadas, porém elas não usam a inteligência delas para o que elas precisam, que é compreender o divino. Então você bondosamente tenta derrotar, vamos dizer assim, entre aspas, o orgulho dessas pessoas que acham que sabem de tudo e nem sabem que são o espírito, né? Elas não conseguem aceitar isso, mas tem, né, um verbo, né, que atua, são pessoas, né, até pessoas mesmo místicas, chamadas espirituais, não tem nenhuma bondade, egoísmo. Então, naturalmente, a bondade é um sintoma natural, uma qualidade do espírito, e bondade significa que você está levando a mensagem divina que desperta as pessoas. Infelizmente, pessoas bondosas assim nesse mundo são rejeitadas, caluniadas, criticadas, porque, né, a gente bem sabe que esse mundo é um mundo de interesses, né, de programação, de você se dar bem em cima de tudo aquilo que você fala. De modo que uma pessoa analfabeta, mas que realizou o espírito em si, e que fala, né, bem pelo poder de Deus, ela é rejeitada porque é analfabeta. Ninguém entende que ela está vivendo naquilo que é o princípio mais elevado da existência, como um servo eterno amoroso de Deus. Certo? Enquanto pessoas inteligentíssimas, né, com PhD, com a escolaridade assim, do mais alto grau, que falam assim eloquentemente, esses políticos aí, cientistas, não tem Deus. A fala deles é completamente inútil. Tudo conhecimento material, temporário, que vai acabar. Então temos que ser bondosos, né, nesse sentido aqui que ele está falando, né? Pratiquem a bondade, não criem sofrimento. Não cria sofrimento, certo? Criar sofrimento, todo mundo sabe, né, o que é. Todo mundo já está PhD em sofrer nesse mundo material, não só nessa encarnação, em várias encarnações. Então não cria sofrimento, não deixa as outras pessoas ansiosas,
não fale, não haja de tal maneira que isso vá criar ansiedade nas outras pessoas, ou que vai fazer com que elas tomem atitudes negativas. Então não crie sofrimento, simplesmente viva a sua vida com Deus, que você só vai refletir alegria, né? Alegria. As pessoas não têm a alegria natural de ser. Imagina, você é um espírito, uma parte de Deus. Deus é a felicidade suprema. Nosso ser natural é ser alegre, é brincar, é ter bom humor, é, como fala, levar tudo na esportiva. Então isso é ser alegre, né? Alegria, alegria. Leva a alegria para as pessoas, né? Não crie sofrimento. E uma pessoa que pode, só uma pessoa que está no espírito que pode levar essa alegria, tá? Alegria significa você estar feliz em Deus. Aí você se torna realmente alegre. Não é essa alegria aí do mundo material que vem de tudo, né? Principalmente de drogas, de realizações com o seu corpo físico que não tem nada a ver com alegria. É uma doença, na verdade, é um vício, tudo aquilo que é chamado da necessidade de bem-estar, de estar alto astral nesse mundo. Tudo isso é um tipo de doença do espírito, quando você está se identificando com esse corpo material. Então, estar bem significa que você está em paz, você está alegre, e aí você brinca com a vida, né? Você se torna um ser lúdico, assim como Deus é. Deus está sempre se divertindo. Imagina, um ser supremo ser assim, ser triste, ou ser mal, ser violento. Assim, não tem. O ser supremo é qualidades absolutas. Não podemos descrever aqui ou relativizar o ser supremo com as nossas qualidades humanas. Falar que ele está certo ou que ele está errado por causa daquilo, da nossa visão limitada de ser, né, de acontecer. Então, você tem que se render a Deus, deixa Ele se revelar para você. É tão maravilhoso. Qual o problema de você se sentar 15 minutos do seu dia, que tem 24 horas, e pedir a Deus carinhosamente para Ele estabilizar a sua vida com muito amor, com muita paz, alegria, devoção, compaixão, né? Temos que pensar nisso. Por que não fazemos isso, né? Por que estamos tão viciados em fazer tantas coisas, de deixar a nossa mente divagar tanto para lá, para cá, e nunca nos situamos no nosso centro espiritual? Isso é a nossa mente. Temos que vencer a nossa mente, tá? Daí ele fala, não criem sofrimento, dirijam a própria mente. Tá vendo? Pratiquem a bondade, não criem sofrimento e dirijam a própria mente. Porque a mente é que produz, né, o chamado sofrimento. A mente é que produz a maldade, né, a falta de bondade. Porque a mente, sem o controle do espírito, sem a direção espiritual, ela se torna como um cavalo selvagem, que vai comer, como ele fala, tem um exemplo legal, os cavalos gostam de comer as gramas perto do abismo, porque lá as gramas são mais verdinhas, são mais saborosas, né? Perto do abismo ali. Então muitas pessoas estão perdendo, né, suas vidas, suas existências, suas realizações, porque estão desfrutando dessa graminha verde bem perto do perigo, onde a morte pode acontecer a qualquer momento, porque a pessoa está saindo da sintonia com a perfeição da vida. Então dirijam as suas mentes, porque a mente é a pior inimiga, conforme Deus fala no Bhagavad Gita. Você só está sofrendo porque você está se envolvendo com os sentimentos e pensamentos que estão surgindo. Você deixou de ser o observador.
Você deixou de ser o co-criador da sua vida, porque você aceitou a programação de um sistema onde você acha que você é uma peça, né, insignificante de algo onde você acha que relevante na vida é festejar, é se divertir, são os entretenimentos. E esqueceu que não é nada disso. A felicidade, ela mora dentro do seu coração. Em vez da sua mente projetar para fora as suas intenções de ser, projete para dentro da sua mente. Existe um lado interno da mente que é muito maior do que o lado externo em relação ao nosso chamado corpo material. Né? Esse corpo material é um pensamento base formado pela sua mente para você viver as experiências desse mundo chamado, né, mundo material, ou mundo dos sonhos, ou mundo celestial. Tudo isso aí é ilusão. Mas a realidade, ela se encontra sempre naquilo que você é. Você é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então você é a verdade única por trás dessa tela cósmica onde acontece, né, o palco, né, o cenário de várias atividades, seja no nível individual da sua própria vida, né, particular, ou no nível coletivo, onde você está se entrosando, né, com todas as pessoas, com os seres invisíveis. E aí tem tudo que você pode se capacitar a entender muito facilmente se você colocar a sua energia nisso, né? Então, esta é a essência do budismo, o senhor Buda falou. Então, muito simples você se iluminar nesse sentido, assim, até sem ter Deus, né? Ou Deus vai aparecer quando você se iluminar, praticando isso aí, a essência do budismo, que é pratiquem a bondade, né? Você tem que refletir sobre isso, o que é a bondade. Não criem sofrimento, não tenta, né? Até quando você pensa mal de uma pessoa e o sistema de trevas gosta, né, de instigar na mídia para que fiquemos com raiva de algumas pessoas. Então tudo isso aí você está criando sofrimento para a pessoa que você está negativizando seus pensamentos, tanto para você. Tudo que você emana, você recebe. A lei básica, né? O próprio Cristo diz, né, que vamos colher aquilo que semeamos. E dirige a sua própria mente, porque a mente é que é a base do inferno e do paraíso. Se você quer estar no paraíso aqui nessa terra, observe a sua mente, não se envolva com pensamentos e emoções que ela esteja querendo implantar na sua vida, que sejam em desacordo com a harmonia espiritual. Esse né? Você rejeita tudo aquilo que vai contra a natureza espiritual, que é a natureza de felicidade, de alegria, de vida plena, e você passa a aceitar apenas aquilo dentro da sua mente que traz a realização espiritual, o sagrado, o amor, a alegria, né? A fé, a associação, né, incrível, a amizade pura, a determinação, a fé em Deus. Então, através dessa mente, você cria o paraíso na Terra. E quando você não usa sua mente para se conectar com Deus, você cria o inferno na Terra. Então, inferno e paraíso são situações da consciência, não são lugares, né? Após a morte desse corpo físico, fala assim, você vai para o inferno. Não. Você vai para o inferno se a sua consciência em vida estiver numa situação infernal. Se você for um cara negativo, um cara mau mesmo, um cara que abusa, né, que não respeita ninguém, que tem muito orgulho, falso ego, assim, muito grande, né, enorme. Então, após a morte, você vai para o inferno que você estava aqui mesmo nesse planeta Terra. Certo?
E a pessoa, quando abandona o corpo nessa predisposição de amor a Deus, ou ela vai para o mundo espiritual, ou vai para os mundos celestiais, que é um mundo de desfrute, né, de tudo aquilo que você plantou nessa vida. Tá? Então é a essência, não só a essência do budismo, essas coisas são a essência de todos os seres iluminados, né? Porque aqui nesse mundo as pessoas têm mania de separar, né? É o budismo, é cristianismo, é muçulmano, é consciência de Krishna, né? Várias religiões, e dentro de cada religião tem várias ramificações, aí eles ficam todo mundo brigando um com o outro. Tudo isso aí é sistema de trevas. A essência da vida é que você é um servo eterno, amoroso de Deus, independentemente de qualquer coisa. Se você largar todas as religiões, é como Deus diz no Bhagavad Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya. Abandona todas essas religiões materialistas, esses dharmas, essas ações que têm intenções outras que não desenvolver o puro amor por Deus. Então, se você abandonar tudo isso, mas você tiver consciência que você é um servo eterno, amoroso de Deus, e que Ele está no seu coração, e que todos os dias você se volta para Ele, essa é a verdadeira religião, é a verdadeira espiritualidade, é a filosofia essencial da vida, certo? A religião, todas as escrituras, elas são interessantes até o ponto em que você começa a viver a vida divina, a vida espiritual. Quando você começa a viver a verdade que você é. Quem sou eu? Eu sou a verdade. Né? Quem é Deus? Deus é a verdade absoluta. E você é uma verdade parte do todo absoluto. De modo que você e Deus são um nessa verdade representativa dentro da eternidade. E agora você tem que aprender nessa forma humana de vida a manifestar isso que é a sua realidade. E para isso você precisa fazer algo todos os dias. Né? Estamos na forma humana para fazer isso. É o que se chama sacrifício. O sacrifício da forma humana é viver a vida em serviço devocional. Já que você é um servo amoroso de Deus, eterno, então você tem que aprender na forma humana a viver nesse serviço incrível, né? E servir a Deus é a posição superior, é a posição mais avançada desse universo, é quando você se torna, né, um servo amoroso, puro de Deus. E todos os servos amorosos de Deus são bondosos, né? Não criam ansiedade, sofrimento para ninguém, não fica falando, você vai para o inferno, você é isso, que Deus tem raiva. Não, ele simplesmente fala, sentem, meditem, cantem esse mantra aqui. Aí eles dão eles ponderam, né, sobre as escrituras, fazem analogias, falam através de algum simbolismo para que as pessoas que são muito caídas, que são muito apagadas espiritualmente, possam entender. Eles tentam passar essa compaixão, essa misericórdia, que é natural de Deus no coração deles, potencializando essas almas para que elas sejam usadas nesse mundo de uma forma, né, saudável, de uma forma iluminante, querida, para passar esse conhecimento. E aí você vai se associando com pessoas assim, vai se associando com as palavras, né, que direcionam a mente que está, vamos dizer assim, entupida pelo lixo material, né? E essa pessoa está sem saída. Por isso que esses programas de televisão que falam, né, eu vou aliviar o seu sofrimento, vem aqui, e aí todo mundo está sofrendo e está buscando, né, uma bengala, alguém que salve-os, que dê um alento a eles, que dê alguma expiação, vou fazer uma expiação aqui para conseguir me libertar desse sofrimento, e nada disso vai adiantar, nada disso, certo? Então, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Mamekam Sharanam Vraja. Mão a mim, Ekam, né?
único Sharanam, refúgio, Vrajá. Faça de mim seu único refúgio. É o que Deus está falando. Refugie-se em mim. Esquece essa quantidade de gente, de pessoas que fazem promessas, que vendem milhões de coisas aí só para ganhar dinheiro. Todo mundo já sabe disso, mas todo mundo como assim, a pessoa trouxa, né? Cai no truque de novo, porque a pessoa está sofrendo, ela está precisando acreditar em alguma coisa. E aí Deus, ele vem pessoalmente nesse mundo, e aí eu já estou falando com base no Bhagavad Gita, e fala, né? Mamekam Sharanam Vrajá. Simplesmente se situe, né, nesse reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E aí essa paz vai ser acrescentada a você, né? E tudo mais vos será acrescentado. A paz, a felicidade, a realização espiritual, o amor, né? A alegria, o bom humor, a compaixão, o carinho por todos aqueles que te cercam, sem você condenar ninguém, entendendo que cada pessoa está agindo assim, numa plataforma completamente animalizada, completamente perdida, né? Como um zumbi, um robô programado de um sistema, né? Mecanizado pelas trevas, sofrendo influências que ele nem imagina, para ficar ali, com a alma presa, né? Então Deus, ele vem e liberta, ele quer libertar todo mundo, por isso que de vez em quando tem uma batalha de Kurukshetra aí, mas a alma nunca morre. Todas as pessoas mortas lá na batalha de Kurukshetra foram salvas por Deus, porque morreram na presença de Deus. Então, Deus é muito misericordioso. E você, como um servo de Deus, tente levar essa informação, né, para as pessoas, mas em primeiro lugar, antes de levar a informação, tente se realizar espiritualmente, né, para criar esse aspecto real de bondade, de compaixão, de não violência, para falar as coisas de uma forma assim, incrível, né? Assim como Deus fala no Bhagavad Gita, você simplesmente repete o que ele está falando, porém, convivência. Né? Convivência no sentido de você estar convivendo com Deus, e convivência no sentido de você estar vivendo realmente com Deus em seu coração e se colocando em plena disposição para ser um instrumento divino nesse mundo e viver uma vida normal também, assim, entre aspas, né? Você está no mundo, né? Você não é do mundo, está no mundo, mas não é do mundo, mas você está no mundo e também você sabe viver a sua vida material de uma forma moderada, e é isso que Deus fala, né? Krishna fala no Bhagavad Gita. Viva a vida de modo moderado, o caminho do meio, né? O Senhor Buda, ele fala muito disso, né? Caminho do meio, esse é o caminho da iluminação, onde você não rejeita nada, porém, né, como diz, né, na Bíblia, a gente sempre cita, né, tudo posso, mas nada me convém. Acho que foi falado pelo apóstolo Paulo, né, em Romanos, acho. Então, tudo posso, mas nada me convém. Então, o que vai te convir? Aquilo que vai te dar consciência espiritual. E o que vai te dar consciência espiritual? A sua ação em direção a Deus, onde você não vai deixar a sua mente te enganar mais, porque você já entendeu que a sua mente está te enganando há milhões de encarnações. E aí, quando você direciona a sua mente para o divino, então Deus, ele se torna a estrada aonde você vai caminhar plenamente em direção à felicidade suprema, que é isso que Deus quer para todo mundo feliz no mundo espiritual. E agora você está aqui nessa escola e tem que fazer algo, né, para chegar nesse ponto onde você realmente vai se libertar de tudo aquilo que é nocivo ao espírito. Ok? Espero que vocês tenham gostado, certo? Meditem, ouçam de novo essa aula, deixe entrar em vocês a essência, a energia do que foi passado aqui, certo? Porque basicamente eu sou bem inspirado pelo divino, mas sem ansiedade, às vezes sim, né? Porque eu gosto, né? Às vezes eu me exalto,
Mas é isso, ok? Agradeço muito por vocês estarem aqui ouvindo, né? Porque é tão raro uma pessoa querer ouvir, assim, sinceramente, sobre Deus e entender coisas tão simples. Mas é isso aí, vamos seguindo, e quem está por aqui, que seja abençoado, muita luz no coração de vocês, um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus, Haribo!